Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como é que foi de feriado aí, tranquilo, dia das crianças, né? Parabéns pra vocês aí, seus jovenzinhos, pestinhas. Pessoal, nossa aulinha hoje vai ser bem light. Vamos fazer só a correção do provão, ok? Então, seremos basicamente esse videozinho aqui e faremos a correção do provão. Semana que vem, nós continuaremos com os nossos conteúdos, tá? Hoje eu não vou usar o quadro. Vou aqui porque aí eu posso ver aqui o provão no computador e a gente vai falando e comentando as questões, ok? Então, vamos lá. Pessoal, não foi um provão difícil. Não foi um provão muito complicado. Agora, para fazer as provas de marcar, nós chamamos de provas objetivas, que você tem que escolher uma alternativa e marcar, tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção. Então vamos lá que a gente vai fazendo a correção e eu vou dando algumas dicas para vocês de como fazer uma boa prova objetiva. A primeira questão é a seguinte. Leia o trecho abaixo. O tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio colonial. Está falando que um comércio importante quando o Brasil era colônia. Tráfico de escravos, nós falamos sobre isso. Enquanto o apresamento de indígena, ou aprisionamento de indígenas, era um negócio interno da colônia. Veja bem, se você prestou atenção na aulinha que eu fiz de revisão, eu falei sobre isso. Na verdade, eu falo sobre todas as questões nas aulas de revisão. Eu falei sobre isso. O tráfico negreiro era algo que dava lucros para Portugal. Enquanto a escravização de indígenas não dava muito lucro para Portugal, né? Dava lucro para quem estava aqui, para os colonos, para os donos das fazendas de cana-de-açúcar. Então, a diferença exposta, demonstrada pelo texto, pode ser utilizada para explicar letra A. As ações da coroa portuguesa em favor da escravização de africanos e contra a escravização de indígenas. Olha, essa é boa, né? Porque nós estudamos muito isso e nós falamos, olha pessoal, o rei de Portugal não ganhava muito com a escravização dos indígenas e havia a igreja, né? Vocês se lembram dos jesuítas que tentavam converter os indígenas. Essa aqui é uma alternativa boa, né? Vamos ver as outras? Letra B. As relações próximas dos bandeirantes com as áreas de colonização espanhola, onde havia grande quantidade de nativos. Essa alternativa não tem muito sentido, né? Até porque nós nem estávamos falando sobre bandeirantes. O nosso conteúdo era sobre tráfico negreiro, sobre escravização de africanos e etc, né? Letra C. As ações das expedições dos bandeirantes em apoio às comunidades indígenas e contra os quilombos. Pessoal, essa questão também não tem nada a ver. Nós já falamos, inclusive, que os bandeirantes faziam era escravizar os índios, né? E não apoiar as comunidades indígenas. Letra D. As relações conflituosas entre Portugal e Espanha, que disputavam o controle do tráfico de africanos e do apresamento de indígenas. Não tem nada falando de Espanha na questão, na alternativa, e nós também nem estudamos isso, né? Então essa questão também está fora. E letra E, as ações desenvolvidas pelos bandeirantes e pelos jesuítas, que buscavam controlar o tráfico de africanos. Pessoal, quem controlava o tráfico de africanos não eram os bandeirantes e muito menos os padres jesuítas, né? Nós falamos que eram os portugueses que controlavam nesse comércio de africanos. Então, a letra correta aqui é a letra A. Por quê? Nós falamos que as ações da coroa em favor da escravização dos africanos e contra a escravização dos indígenas. Até porque Portugal ganhava mais dinheiro escravizando os africanos. Vamos lá, número 2. Foi, incontestavelmente,
a unidade básica de resistência do escravo. Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Quem que sustentava, esse trabalho no Brasil eram os escravos. Qual que foi a unidade básica? Qual que foi a principal forma de resistência? Qual foi aquela forma de tentar não só garantir a liberdade, mas aquela forma de conseguir manter um pouco da sua tradição, da sua cultura? Nós havíamos falado que eram os quilombos, né? O quilombo era a principal forma de resistência. Vamos lá. O autor refere-se, letra A, às fugas dos escravos para as grandes cidades, onde conseguiriam a alforria, liberdade. Olha, se um escravo fugia, ele era perseguido, né? Não é porque ele fugia que ele ganhava a liberdade. Letra B. A prática da capoeira, luta de origem africana que amedrontava os senhores. Nós falamos que a capoeira era importante, foi uma importante forma de resistência, né? Mas não foi a principal, né, pessoal? Inclusive, nós nem falamos muita coisa sobre capoeira. Letra C. A formação de quilombos, comunidades que reuniam escravos fugitivos. Essa é boa. Letra D. A destruição de equipamentos que abalava o patrimônio dos fazendeiros. De alguma forma, alguns escravos estragavam as ferramentas, mas não foi a principal forma de resistência, não foi a unidade básica da resistência do escravo, né? Letra E. A organização de guerrilhas, com o objetivo de dominar as instituições políticas. Essa também, os escravos não tentavam dominar a política, não tentavam dominar o governo, eles queriam mesmo manter a sua própria liberdade e manter um pouquinho a sua cultura. Então nós havíamos falado muito em relação à formação dos quilombos, que era a principal forma de resistência. Talvez, pessoal, vocês tenham alguma dificuldade nas palavras, né? Mas é assim mesmo, é difícil. Por isso que tem que ter muita atenção, por isso que vocês têm que estudar, têm que ler, têm que aprender novas palavras para conseguir compreender melhor. Vamos lá. Número 3. Durante mais de 3 séculos, o tráfico negreiro constituiu uma das molas fundamentais do comércio mundial, fornecendo a mão de obra necessária às plantações do Novo Mundo, América, e representando em si uma forma importante de acumulação de capital. Lembra que nós falamos que dava muita grana? Em estimativa, de 1500 a 1800, foram exportados da África para a América cerca de 8,3 milhões de escravos. O ponto mais alto deste comércio corresponde ao século XVIII, com quase 3/4 do total. Ou seja, no século XVIII foram 6 milhões de escravos que saíram da África e veio para a América, né? Portugal foi um dos maiores beneficiados, por sua vez mais resistentes ao fim do comércio de escravos. Na aula de revisão eu falei sobre isso. Falei, pessoal, por que Portugal foi o primeiro país e foi o último a querer deixar? Porque era muito lucrativo, dava muito dinheiro, né? Então vamos lá, letra A. Essa atividade, o tráfico de escravos, rendia muitos lucros para o governo e para os comerciantes portugueses. Essa é boa, hein? Vamos ler a letra B. Letra B. Seu fim representaria um impacto muito grande nas exportações brasileiras de mão de obra. Não tem muito a ver, até porque era Portugal, a questão é sobre Portugal, não é sobre o Brasil, né? Letra C. Sua marinha não possuía nenhuma autoridade sobre as embarcações que faziam o tráfico. Nós vimos, inclusive, que eram os navios de Portugal. Eu ainda falei assim, quando sai um navio lá da África, de alguma colônia portuguesa, tem alguém de Portugal cobrando o imposto. Quando chega no Brasil, tem alguém de Portugal cobrando o imposto. Então os portugueses comandavam mesmo, né? Era quem tinha o dinheiro, inclusive, para fazer os navios. Letra D.
Qualquer atitude nesse sentido iria contrariar os interesses do seu maior aliado, a Índia. Olha, não tem nada a ver essa questão, né? Um, porque o maior aliado de Portugal nem era a Índia, né? Era a Inglaterra. E outro porque nós nem falamos sobre isso. Letra E. Sua economia dependia das relações com países que defendiam o tráfico. Essa questão também está totalmente errada. Por que Portugal iria ser contra o fim do tráfico se os aliados dela eram a favor do fim do tráfico? Então, uma questão também que não está correta. A letra A, inclusive, foi dita na aula de revisão. Nós falamos que Portugal foi o primeiro país a começar a fazer o tráfico de escravos e foi o último a deixar. Por quê? Porque dava grana, mano. Money. Pum, pum. Eu acho que eu tenho até uma notinha antiga aqui. Queria pegar ela. Opa! Meu Deus! O celular caiu. Opa. Tá, vou pegar a notinha não. Vamos lá. Número 4. A Confederação dos Quilombos de Palmares é considerada por alguns historiadores como a maior ameaça à ordem escravistas conhecida pelo Estado colonial brasileiro. Nós falamos, Palmares foi o maior e o mais duradouro de todos os quilombos que tiveram no Brasil. No que se refere à citada confederação, assinale a opção que contém a afirmação incorreta. Muita atenção nessas perguntas. Aqui, pessoal, são 5. Então, 4 estão corretas e uma está errada. É para marcar a errada. Vamos ler. Inicialmente, as comunidades quilombolas procuravam apenas passar despercebidas aos colonos e grandes proprietários, na tentativa de manterem as suas liberdades. Entravam para a mata, escolhiam locais escondidos para manter a sua liberdade. Essa é boa. Essa está correta, né? Então nós não queremos, nós queremos a incorreta. Letra B. Os quilombos eram reprimidos pelos capitães do mato, pelas tropas particulares contratadas pelos grandes proprietários e por soldados oficiais. Nós falamos que muitos quilombos eram encontrados e destruídos. Às vezes se contratavam bandeirantes, às vezes se contratavam até soldados mesmo de Portugal para acabar com os quilombos. Então essa também está correta, não é essa que nós queremos. Letra C. O quilombo de Palmares foi o único quilombo existente. Pessoal, essa é a letra errada. Nós falamos que houveram muitos quilombos no Brasil. E não foi apenas um. Toda vez que você for fazer uma prova de marcar, preste muita atenção em algumas palavras. Sempre, nunca, único, todos, porque às vezes, pessoal, o erro pode estar aqui. Olha, o quilombo dos Palmares foi o único quilombo que existiu no Brasil? Não. Foi o mais duradouro, foi o que mais tempo durou, foi o maior, mas não foi o único. Então essa é a letra errada, ok? Então vamos ler a letra B, a letra D, desculpa. O quilombo de Palmares, durante décadas, resistiu aos ataques de tropas particulares, os bandeirantes e oficiais, soldados portugueses. Nós falamos que quase 100 anos eles lutaram, ganharam, até que foram destruídos, numa guerra terrível. E letra E, o quilombo dos Palmares foi o mais populoso e o mais duradouro da história do Brasil. Essa está correta também, então não é essa que nós queremos. Nós queríamos a errada, e a errada aqui é a letra C, porque Palmares não foi o único quilombo do Brasil. Questão 5, agora sobre mineração. A mineração, atividade desenvolvida na região centro-sul do Brasil, no século XVIII, teve inúmeras consequências para a colônia. Entre elas, pode-se destacar, vamos lá, letra A. O surgimento de um novo estilo artístico, decorrente das profundas modificações ocorridas dentro da colônia portuguesa, o neoclássico. Pessoal, está errado.
está errado porque o surgimento do estilo artístico era o barroco, não era o neoclássico. Nós não estudamos sobre estilo neoclássico, né? Nós não falamos sobre isso. Vocês viram, por exemplo, naquele videozinho sobre o Aleijadinho, que ele é um artista que representava o barroco brasileiro, o barroco mineiro. Muita atenção. Letra B. A retração, né? Retrair é o quê? Diminuir, né? A retração do mercado interno no país, especialmente em virtude da decadência da atividade pecuária e da agricultura de subsistência. Também está errado, pessoal. Nós falamos que houve um aumento do mercado interno, aumento da atividade pecuária e de agricultura, porque as pessoas começaram a produzir para vender lá na região das minas, já que se pagava em peso de ouro, né? Letra C. O surgimento de várias cidades, de uma classe média urbana e o surgimento de um mercado nacional voltado para o consumo interno. Essa questão está correta. E nós havíamos falado também na última aula de revisão, uma das consequências da mineração foi isso. Surgiram um monte de cidades, eu até usei o termo surto urbano, né? Surgiu um grupo de pessoas, classe média, que não existia na região onde se plantava cana, e o comércio aumentou muito. Vamos ver as outras. Letra D. A livre entrada de tecidos e outros manufaturados ingleses para abastecer a região aurífera do Brasil. Pessoal, nós não falamos disso. E como o Brasil é uma colônia de Portugal, não entravam produtos a não ser de Portugal, né? E letra E. O maior aproveitamento da mão de obra indígena, já que era difícil o controle de escravos nas regiões afastadas do litoral. Também está errada, porque nós falamos que a principal mão de obra, o principal grupo de trabalhadores nessa região do ouro foram os escravos africanos, né? Milhares e milhares e milhões de africanos foram levados para aquela região para minerarem o ouro, ok? Então, não foi uma questão muito difícil não, né? Vamos lá. Número 6. As descobertas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás foram importantes para o processo de interiorização do território brasileiro e estabeleceram um modo de vida e de trabalho diferente do que já existia na colônia, diferente do que existia lá na região da cana-de-açúcar, né? Acerca do regime de trabalho, ou seja, trabalhador, nas minas de ouro, considera as seguintes informações. Número 1. A atividade mineradora era muito semelhante àquela observada nos engenhos de açúcar, onde a mão de obra era exclusivamente escrava, sem nenhuma especialização. Exclusivamente escrava, pessoal, está errado. Porque exclusivamente quer dizer que não tinha outro. E nós vimos que tinha outro sim. Pessoas livres podiam também minerar. E havia muitos trabalhadores que não eram escravos na região das Minas Gerais. Então essa não está correta. Número 2. A atividade mineradora, apesar do controle e fiscalização exercida sobre a escravaria, possibilitava alguns furtos e contrabandos. Essa está correta. Nós havíamos falado, por exemplo, que eles escondiam o ouro nas botas, nos cabelos, engoliam o ouro, né? Dentro dos santinhos do pau oco, acabou se tornando uma expressão, aquilo que parece, mas não é, né? Então havia, mesmo com um controle muito grande, com a fiscalização muito grande, havia alguns escravos que conseguiam juntar um pouquinho de ouro, conseguiam desviar um pouquinho de ouro, sim. Então, a 1 está falsa e a 2 é verdadeira, né? Então, letra B, ok? Essa bem simples. Número 7. Entre as características da sociedade, lembra? Sociedades, os grupos sociais. Entre as características da sociedade da região das Minas Gerais, no período da extração do ouro no século XVIII, podemos citar. Letra A. Maior mobilidade social, mudanças de status social, do que no restante da colônia. Essa é boa. Vamos lá. Letra B.
Nenhum desenvolvimento artístico já está errada, né? Nós vimos que teve sim um desenvolvimento artístico. Nós vimos sim que teve alguns artistas famosos, inclusive no Brasil, como é o caso do Aleijadinho, né? Então, letra C. Predomínio do meio rural sobre o urbano, como no restante da colônia. Errada. Nós vimos que na região das Minas a vida era urbana. As cidades surgiram e onde as coisas aconteciam eram nas cidades. Letra D. Comércio interno restrito e ausência, faltava setores sociais e intermediários. Errado. Nós vimos que tinha um comércio interno grande e havia aquela chamada classe média que nós chamamos ali, que eram os profissionais especializados. Não eram nem os mais ricos, não eram os grandes, mas também não eram pobres miseráveis, né? E letra E, menor presença de irmandades religiosas que no restante da colônia. Também está errado. Nós vimos, por exemplo, lá com o vídeo do Aleijadinho, o tanto de igrejas que se construíram naquela época, mostrando ali a presença dessas irmandades religiosas. Então, a letra A é a correta, já que na região das Minas havia uma chance maior, por exemplo, do escravo ganhar a liberdade. Havia uma chance maior da pessoa conseguir melhorar um pouquinho de vida, né? Ok. Número 8. Leia o texto sobre a vinda dos escravos negros da África para o Brasil. Os bantus, cuja vinda se deu entre fins do século XVI até o XIX, vieram especialmente para as regiões de Minas Gerais e de Goiás. E os sudaneses, originários da África Ocidental, têm sua entrada no Brasil em meados do século XVII, perdurando até metade do século XIX. Se concentraram nas regiões açucareiras, principalmente Bahia e Pernambuco. Sendo assim, marque a alternativa correta no que se refere às formas de resistência à escravidão. Olha, tá pedindo para você marcar a questão que fala sobre as formas de resistência. Você vai ler algumas frases aqui que não estão erradas, mas não falam sobre a resistência à escravidão. Então vamos lá. Letra B. Em alguns engenhos brasileiros, os escravos podiam plantar as suas roças nos dias santos e domingos. Isso acontecia? Acontecia. Mas isso era uma forma de resistir à escravidão? Plantar roça? Não. Então tem que ter atenção nesse sentido, né? Letra B. A sociedade colonial organizava-se na oposição entre senhores e escravos. Dessa forma, os escravizados mais próximos aos senhores recebiam benefícios e a liberdade. Recebiam benefícios e a liberdade? Sempre recebiam benefícios e a liberdade? É uma forma de resistir à escravidão, se torna mais próximo do seu senhor, do dono? Vamos lá. Letra C. Os escravos eram propriedades, comprados da mesma forma que se adquire um animal, uma roupa. Tanto seu trabalho como sua vontade pertenciam ao seu proprietário. Essa frase não tem nada errado, mas ela fala sobre resistência à escravidão? Não, ela não fala sobre as formas de resistir à escravidão. Aquela que nós falamos, né? Fuga, guerras, quilombos, a religião, a capoeira. Letra E. Letra D. Os escravos organizavam fugas coletivas ou individuais para os quilombos. Fuga é uma forma de resistência. A preservação da religiosidade, das crenças e ritos africanos era outra forma de resistência à escravidão. Essa é boa, hein? Vamos ler a última. Letra E. Uma das formas de resistir à escravidão era obedecer cegamente aos escravos, pois assim não recebia tantos castigos corporais. Aceitar tudo era resistir à escravidão? Não. Então, pessoal, falando sobre as formas de resistência aqui, nós temos as fugas, formação de quilombos e a preservação de certos aspectos da cultura. Então, a letra D é a letra mais correta. Ok?
Novamente temos aqui a questão 9 para você marcar a incorreta, né? Eu até deixei bem grande, deixei maior, né, em negrito, para não ter perigo de você passar despercebido. Para fazer prova, pessoal, tem que ter muita atenção, então tem que focalizar, ler mais de uma vez. Vocês têm tempo para isso, né? Sobre a economia e a sociedade no Brasil colônia, considere as afirmações e assinale e marque, né, assinalar a afirmação incorreta. Letra A. A economia açucareira na região Nordeste sustentava-se sob 3 pilares: a grande lavoura, o latifúndio, mão de obra escrava e a venda para o mercado externo. Está correto? Não é essa que nós queremos a errada. Letra B. A atividade canavieira era a principal atividade econômica na região do litoral nordestino durante os primeiros séculos da colonização portuguesa. Também está correta, nós não queremos essa, nós queremos a que está errada. As atividades mineradoras proporcionaram significativas transformações na economia e na sociedade colonial brasileira. A organização social, até então fundada na vida rural, adquiriu caráter urbano. Então, também está correta, não é essa que nós queremos, né? Letra D. Contrastando com a região açucareira do Nordeste, né? Ao contrário da região açucareira do Nordeste, que utilizava mão de obra escrava, em Minas Gerais, o trabalho de exploração do ouro e diamantes era realizado apenas por homens livres. Errada. Essa é a questão errada. Nós falamos que a principal mão de obra do ouro também era uma mão de obra escrava. Então, pessoal, essa era a questão que você tinha que marcar, a letra D, porque ela está errada. Vamos ler a letra E. Também na região das minas de ouro, a escravidão africana representava o maior número de trabalhadores, apesar de existirem trabalhadores livres na região. A letra E está correta. A maioria era escravo, mas tinha trabalhadores livres também. Tá? Então, muita atenção na hora de ler o que a pergunta está te pedindo, ok? O grande desenvolvimento da arte barroca no Brasil no século XVIII pode ser associado sobre a questão da arte, né, pessoal? Letra E. Ao crescimento rural, graças à expansão da atividade canavieira, que incentivou a produção científica. Foi por causa da plantação de cana que surgiu o Aleijadinho? Que surgiram aquelas igrejas maravilhosas carregadas de ouro? Ou foi por causa da riqueza do ouro? Então não é a letra A. Letra B. A necessidade de criar uma arte genuinamente nacional para afirmar a identidade dos brasileiros, já que o Brasil era independente nessa época. Nessa época o Brasil não era independente, pessoal. Era uma colônia de Portugal. Então essa questão também não está correta. Letra C. A demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sob o trabalho escravo. Nós vimos que a arte que se fazia era uma arte religiosa. Se faziam igrejas, estátuas. Não era uma arte de pintar o que os escravos faziam. Letra D. Ao interesse de construir um passado glorioso para os colonos, descendentes de índios e negros. Também não é correta essa questão aqui. E a letra E, por eliminação é ela, mas vamos ver porque ela é correta. Só foi possível esse barroco mineiro, esse movimento artístico no Brasil, graças à riqueza que circulava, né, por causa do ouro, além da presença de associações religiosas nas cidades mineiras. Então a letra correta é a letra E, e eu havia dito para vocês que só havia artista quando havia ouro, né, pessoal? Os artistas, eles só existem porque tem pessoas que têm dinheiro que querem comprar essa arte que é produzida por eles. Então, esse foi o nosso gabarito. Número 1, letra A. Número 2, letra C. Número 3, letra A. Número 4, letra C. Número 5, letra C. Número 6, letra B. Número 7, letra A. Número 8, letra D. Número 9,
letra D. E número 10, letra E. Ok, pessoal? Olha só. Não foi fácil o provão, mas também não estava impossível, não. Se você lesse aí com atenção, você conseguiria responder essas questões, ok? Então, fiquem com Deus, uma semana tranquila para vocês. Semana que vem nós voltaremos e continuaremos nosso conteúdo aí para finalizarmos esse ano, ok? Então, tchauzinho, pessoal. Até mais.